Estão conseguindo todos ver? Não está compartilhando ainda, doutor. Onde é que eu vou para compartilhar? Baixo. Em tela aberta. Agora sim. Tá tudo bem? Tudo certo. Podemos começar? Uhum. Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui conosco nesse horário, nesse dia. Agradecer a FGM. Como eu sempre falo, é uma empresa brasileira que tem respeitabilidade nacional e internacional. Vem fazendo um excelente trabalho, acredito eu, que no Brasil e no mundo, de modo geral. Tem se apoiado em excelentes profissionais, tem desenvolvido excelentes produtos. Gostaria de agradecer à equipe toda da FGM, agradecimento especial à Bianca, ao Antônio, à Cássia, à Marluce, à Fernanda, à Juliana, por sempre estar nos apoiando. Eu acho muito importante, eu vou deixar aberto para perguntas, quem quiser falar um pouquinho a respeito desse assunto, mas eu acho que um dos assuntos mais importantes na reabilitação oral, quando a gente fala de resina bisacrílica, né, é um assunto extremamente importante, porque a gente vai conseguir transportar tudo aquilo que a gente tem de know-how, de conhecimento, vamos falar assim, para materialização, para a parte de exposição. Então, quando a gente fala de resina bisacrílica, normalmente a gente pensa, uma resina para provisório. E a gente não pensa assim. Na verdade, a resina bisacrílica é uma resina que vai transportar tudo aquilo que a gente planejou para a visualização. Tudo aquilo que foi planejado, que foi pensado, que é aquilo que mais nos vale, que é o conhecimento de planejamento, vai ser transferido para uma boca e vai ser transferido para a nossa visualização, não só nossa, a do paciente também. É importantíssimo que o paciente tenha uma primeira boa impressão. E a chance que a gente tem de causar uma primeira boa impressão é uma só. É nesse momento que a gente avalia tudo aquilo que foi planejado, pode ser digitalmente, pode ser com recursos digitais, recursos analógicos, mas tudo aquilo que a gente foi planejado, a materialização disso é feito nesse momento. Então, é uma luta que a gente já vinha tendo ao longo dos tempos, de ter uma resina bisacrílica que possa realmente reproduzir com detalhes aquilo que foi planejado. E acredito que a FGM atingiu esse nível de excelência. Quem nos indicou a resina na época foi o Thiago Toboni, e a gente falava assim, poxa, vale a pena usar? E hoje, na nossa especialização, a gente tem uma especialização de dupla certificação em Balneário Camboriú, de prótese dentística. Faço o convite a todos também, porque em março a gente está começando a terceira turma. A gente conseguiu trabalhar com ela e hoje, na especialização e na nossa clínica particular, a gente só utiliza essa resina bisacrílica da FGN, principalmente pelo poder dela de mimetização. A gente vai falar um pouquinho do veículo que a gente utiliza para fazer essa materialização através da resina bisacrílica, que é o mocap. O termo mocap, o termo original, ele se chama PPAE, que é o Provisório para Pré-Avaliação Estética. Um termo utilizado por Galip Gurel, que eu acredito que foi o pai das facetas e dos laminados cerâmicos, um dentista turco, que tem uma grande habilidade nesse métier de facetas laminadas. Ele tem um livro brilhante, que eu acredito que é um dos melhores que a gente tem.
E ele utiliza o termo PPAE, que é provisório para pré-avaliação estética. Na verdade, quando a gente fala de pré-avaliação estética, é exatamente isso. É você observar tudo aquilo que foi planejado digitalmente, virtualmente, analogicamente, e transferido para a boca do paciente. Você vai possibilitar também que o seu técnico possa ter a ideia e a exata noção daquilo que ele transferiu de modo analógico, de modo digital, para um modelo de gesso ou para um modelo impresso. Hoje nós vivemos o digital, né, gente? E a gente tem que saber também trabalhar com essa ferramenta que a gente acha que é extremamente importante para a gente poder estar utilizando a odontologia de uma performance mais alta. Eu diria odontologia de performance alta quando a gente utiliza boas ferramentas e bons recursos. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho, e eu vou trazer para vocês, principalmente, a nossa técnica, ou como a gente trabalha. O MOCAP, ou PPAE, que é o provisório para pré-avaliação estética, a gente avalia ele em 3 momentos. Eu vou deixar para vocês, quem quiser fazer perguntas, podem ficar totalmente à vontade para fazer questionamentos. A gente está aqui para isso, para tentar fazer essa troca, mas eu vou explicar para vocês de que maneira a gente trabalha aqui na clínica e na especialização. Eu vou deixar esse termo inicial para que vocês tomem conhecimento. Vou fazer uma pequena introdução de teoria, né, prévia, mas eu quero que vocês guardem esse termo, mocap 3 momentos, porque a gente consegue lançar mão de recursos durante a confecção do mocap que nos facilita a confecção ou a execução do nosso trabalho. Eu vou dizer para vocês que esse termo mocap 3 momentos nos facilitou muito e nos clareou muito a maneira de enxergar as nossas reabilitações, principalmente quando a gente fala do setor anterior, seja ele superior ou inferior, por causa da visualização. Mas, como eu digo para vocês, para eu poder trabalhar nesses 3 momentos, eu tenho que ter uma resina bisacrílica muito boa, uma resina bisacrílica que cumpra a nossa função. E eu acredito que a Primarte, ela vem de uma maneira super satisfatória e excelente, cumprindo isso. Mas vamos falar um pouquinho de planejamento, gente. Como eu falei para vocês, a resina bisacrílica, ela vem para materializar aquilo que a gente planejou. Aquilo que a gente planejou junto com o laboratório, junto com o nosso técnico, ou que nós mesmos planejamos. Óbvio que a gente fala, vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco, tem aquela discussão clássica, né? Como eu falei para vocês, a gente faz uma especialização de dupla certificação de prótese dentística. Então, a discussão é quem faz dentística faz resina, e quem faz prótese faz cerâmica, né? A gente faz sempre essa brincadeira junto com o Ti, mas a gente percebe que no planejamento, na condução da execução, independente do material, você tem os mesmos passos, tanto para resina quanto para cerâmica. Então, quando a gente fala que a gente percebe a realidade, a gente avalia os caminhos e constrói um referencial futuro, antecipando resultados, eu estou pensando em previsibilidade também. E eu estou vendo os caminhos que eu posso seguir, seja ele com resina, seja ele com cerâmica, mas eu tenho que planejar o caso, eu tenho que executar. Aí eu trouxe para vocês, obviamente, não é um comparativo, mas é uma análise que a gente tem que fazer, que tanto a resina quanto a cerâmica, nos 2 itens, a gente tem que fazer um planejamento minucioso. Vejam, independente do material, eu estou trabalhando com materiais diferentes, eu tenho que seguir. Quando eu digo resina composta, tá? E cerâmica, obviamente, um trabalho indireto, que a gente pensa em utilização do nosso laboratório. Mas eu tenho que, nas 2 técnicas, eu tenho que fazer um planejamento minucioso. Eu brinco muito e falo com os nossos colegas que quem faz resina direta em boca é um protético de boca, né? Porque tem que ter uma habilidade única, mas o planejamento e a condução do caso tem que ser feito praticamente da mesma maneira. Observando, gente, cerâmica e resina, os 2 materiais, eu preciso de planejamento minucioso. Os 2 materiais, para confeccionar, eu preciso de fresas específicas. E aqui eu faço um particular, tá, gente? Em relação à resina. Por quê? Resina, a gente tem visto que, no decorrer dos anos, vamos falar de moda em odontologia. A odontologia ela vive de modismos, né? É triste isso, mas a gente tem que falar.
A cerâmica, os laminados cerâmicos foram um grande boom na parte estética da odontologia. A odontologia com o laminado cerâmico, ela passou a ser desejada. Então, os pacientes começaram a nos procurar, não só quando tinha dor ou quando quebrava o dente, mas eles passaram a nos procurar querendo fazer algo, ou querendo, ou com a vontade, ou com o desejo de fazer um laminado cerâmico, por exemplo. O que o dentista fez, gente? O dentista praticamente destruiu essa, eu brinco, né, galinha dos ovos de ouro, porque se a gente soubesse fazer com planejamento, com carinho, com bom senso, a gente não passaria por essa fase que a gente está passando, né? Por quê? O laminado cerâmico entrou numa decadência, porque, para fazer laminado cerâmico eu tenho que desgastar dente. Aí o pessoal postava até em mídia social, estou fazendo meus laminados cerâmicos, e mostravam os dentes todos desgastados, né? Isso foi triste. E, por outro lado, a resina veio com a seguinte condição: faça resina direta porque você não precisa desgastar os dentes. A gente já chega e sabe disso, que tanto para fazer cerâmica quanto para fazer resina, existe a necessidade de um desgaste dental. Desgaste, que eu digo, não é destruição. Tanto é que vocês vão ver mais à frente, a gente sistematizou um kit de brocas para poder preparar dentes de maneira, não vou falar minimamente invasiva, eu vou falar suficientemente invasiva. E tanto para resina quanto para cerâmica, eu tenho que ser suficientemente invasivo. Não é porque eu estou fazendo resina que eu não vou desgastar dente. E não é porque eu estou fazendo cerâmica que eu tenho que desgastar muito dente. Eu acho que o ponto principal é esse, gente. A gente começar a saber ter a exata noção de como preparar. Por isso que a gente fala muito. O nosso kit de brocas que a gente desenvolveu existem as brocas pequenas ou microbrocas que vão te fazer poder executar micro preparos. Porque não adianta eu falar de odontologia minimamente invasiva se eu não tenho magnificação, se eu não tenho microbroca, se eu não tenho motor elétrico, tanto para cerâmico quanto para resina, se eu não tenho uma resina bisacrílica boa para executar. Então, vejam, é uma série de ferramentas que a gente utiliza para fazer isso. Tanto na resina quanto na cerâmica, eu tenho que ter a seleção correta, no caso da cerâmica, do agente cimentante. No caso da resina, eu tenho que ter a seleção correta de cada etapa, de cada resina que vou utilizar em cada etapa. Nos dois, em ambos, eu preciso ter uma correta técnica de polimerização. Isso é óbvio. Obviamente, cerâmica, por ter um envolvimento de um terceiro, eu tenho um custo mais elevado. Já na resina, eu tenho um custo menos elevado. Não existe a possibilidade da cerâmica do reparo, eu vejo como uma desvantagem, ok? No caso da resina, eu tenho a possibilidade de reparo. No caso da cerâmica, eu tenho uma estabilidade de cor, porque a cerâmica é um material bioinerte, um material que tem uma excelente aceitação biológica. No caso da resina, vejo como desvantagem uma instabilidade de cor. Estabilidade que eu digo é precisar de manutenção. Quem faz resina direta precisa de manutenção, tá certo? Obviamente, a cerâmica requer um maior número de sessões do que a resina direta, né? Um menor número, mas eu acho que o ponto mais importante é aqui, em relação à adaptação marginal. A adaptação marginal da resina, ela é feita intraoralmente. Então, você imagina esse material mole, que você vai adaptar em margens cervicais, com uma dificuldade de abertura bucal, dentes mal posicionados na cavidade, tudo. Obviamente, eu vou estar trabalhando sobre isolamento absoluto. Se eu não regular e não visualizar o meu dente antes de isolar, eu perco a referência. Então, sempre sobre isolamento absoluto, quando eu estou fazendo resina, a gente mede o dente, aprendi a discutir, a gente mede o dente para não perder a exata relação cérvico-incisal do dente, porque após você isolar, você empurra e você desloca todo o tecido e você perde a referência da dimensão, por exemplo, cérvico-incisal de um dente, tá certo? Então, a ideia é sempre trabalhar sobre isolamento absoluto em ambos, e no caso da cerâmica, a adaptação marginal é estrutural, ela é feita ou no modelo de gesso,
ou até no modelo impresso. Então, eu tenho essa facilidade de visualização. Obviamente que eu preciso na cerâmica de habilidade do CD para fazer, do cirurgião dentista para fazer as etapas de preparo, as etapas de planejamento, e eu ter um terceiro envolvido na história, né, que é um técnico em prótese dentária. E, no caso da resina direta, a habilidade total do cirurgião dentista. Então, hoje, o que a gente vê é a moda é fazer a resina direta, sem desgaste. Nós vamos ver o preço e vamos pagar o preço disso no futuro, porque o sem desgaste vai estar associado a sobrecontorno e vai estar associado a danos nos tecidos gengivais. Tá certo, gente? Então, eu quero deixar isso claro que independente do material que você trabalhe, independente do material que você utilize, você tem que ter todo o planejamento correto e tudo com sequência. E a gente avalia em cada situação as vantagens e as desvantagens, tá certo? É importante a gente ter essa noção. Bom, quando a gente fala sempre de planejamento para laminados cerâmicos, a gente tem que fazer o planejamento através da face e dos aspectos emocionais do paciente. A gente tem que avaliar o perfil emocional do paciente. A gente tem que conhecer o nosso paciente. Não é simplesmente sentar ele na cadeira e começar a fazer as etapas de trabalho. Eu acho que uma boa construção de reabilitação a gente conhece, a gente consegue fazer conhecendo o nosso paciente, principalmente dentro dos aspectos emocionais e analisando face, analisando lábios, analisando gengiva, analisando dentes, tudo de fora para dentro. Eu não consigo fazer uma reabilitação oral se eu não entender o perfil facial do paciente. Eu vou chegar no aspecto emocional para concluir todas as etapas de avaliação. Eu tenho que ter, hoje, a odontologia não vive, eu digo odontologia reabilitadora, odontologia estética, ela não vive sem a fotografia. Eu tenho eu digo para vocês que a odontologia nos traz grandes amizades, né? Mas a odontologia me trouxe um grande irmão que, para mim, é um dos melhores na fotografia odontológica no Brasil e no mundo, que é o Renato Ferreira, com uma grande habilidade na fotografia. Ele traz e desenvolve técnicas para você tirar ou fazer um excelente protocolo fotográfico. Então, por onde eu aprendi isso com ele? Por onde a gente começa? A gente começa, obviamente, conhecendo o nosso paciente, conhecendo o perfil do paciente e executando um protocolo fotográfico. Mas esse protocolo fotográfico, ele tem que ser muito condizente com a realidade do paciente. Por isso que a gente não gosta da utilização de celulares, eu acho que causa uma distorção. E se você for se comunicar com o seu técnico, aqui está a chave para ele entender o que você quer e o que você busca. É através do protocolo fotográfico bem feito. Então a gente começa com fotografias extraorais de face, tá certo? Extraorais aproximada, em que eu vejo o conjunto de lábios, em volta aos lábios, a musculatura, você começa a trazer de fora para dentro. Eu vi face, eu vi uma extraoral aproximada, para ver, principalmente nessa aqui, ó, o grau de exposição nos incisivos centrais. É importante você compor sempre com 4 imagens: lábios em repouso, boca entreaberta, boca com os dentes desencostados e sorriso aberto. Nessa situação, você consegue ver principalmente a quantidade de exposição dos incisivos centrais superiores, que são os dominantes no sorriso, tá certo? Indo para o protocolo fotográfico intraoral, nessa hora você consegue fazer o checklist do professor Fradiani, que você analisa 11 itens em todo o protocolo intraoral. Você consegue ver zênite, você consegue ver proporções dentárias, você consegue ver inclinação axial, você consegue ver ameias incisais, você consegue ver proporções dentárias, você consegue fazer esse conjunto para você poder fazer o quê? Informar o seu técnico a condição de planejamento. Então, vejam, a situação atual do paciente é essa, nós vamos chegar numa nova situação, através do quê? De um protocolo fotográfico e de algo que possa transformar isso de maneira sólida. Sólida, que eu digo, é concisa, com realidade. É esse o nosso pensamento. Execução de guias, porque quando a gente fala até de laminados cerâmicos, a gente acredita que é só estética.
Laminado cerâmico é função, e a estética ela vem de brinde, eu brinco muito com isso. Obviamente que o primeiro ponto que todos analisam sempre é a estética, mas nós, como profissionais da área, a gente precisa avaliar. E você fazer laminados cerâmicos, você consegue sim, pelo menos devolver é, situações em que o paciente havia perdido, que eu digo, as guias de desoclusão, você consegue repor isso, tá certo? Então, a gente acredita que a gente consegue restabelecer a função, sim, com uma confecção planejada, por exemplo, de laminados cerâmicos e de peças cerâmicas indiretas, tá certo? Então, o que eu tenho que ter como referência e análise principal são os aspectos anatômicos dentários. Os aspectos anatômicos, eles interferem na direção e localização dos planos de desgaste. Em dentes anteriores, o que eu tenho que avaliar? São dentes com comprimento cérvico-incisal maior. O meu desgaste vestibular para a confecção das etapas de preparo, eu faço em 3 planos, porque ele tem um comprimento cérvico-incisal maior. E analisar oclusalmente o posicionamento dos dentes no arco, porque existem dentes que às vezes têm uma projeção vestibular maior, e eu tenho que analisar isso para confeccionar o meu planejamento. E meu planejamento ele só vai ser corretamente confeccionado se eu tiver uma visão oclusal. É aquela visão do modelo de gesso, de você pegar na mão, só que com uma fotografia te auxilia muito, porque eu tenho cor, eu tenho o que é vermelho, o que é branco, então a foto oclusal é muito importante para eu poder analisar esse quesito, tá certo? Obviamente, toda a minha transferência do que for planejado vai ser através de um enceramento diagnóstico. Obviamente, a gente pode seguir dentro do enceramento diagnóstico por aquilo que a gente chama aditivo, que o laboratório sempre tem como adição de ser, e pelo regressivo, que a gente faz aquela regressão prévia para poder fazer esse planejamento. Acho que não agora não é o momento de a gente discutir ou abordar isso, mas no encerramento diagnóstico, o que a gente tem que deixar claro olha a importância de a gente conhecer o paciente. Se eu faço um enceramento diagnóstico, por exemplo, como esse que vocês estão vendo na tela com uma imagem fantástica, com detalhes riquíssimos de anatomia dental, às vezes o nosso paciente olha aquilo e fala assim, tá feio, eu não gostei desse desenho, dessa borda, desse incisivo central, parece que meu dente está quebrado. Então, esses quesitos a gente tem que avaliar previamente em relação aos aspectos emocionais do paciente. Por quê? O enceramento diagnóstico é a futura condição protética. Então, aquilo que a gente planejou é a materialização, que eu vou usar um veículo para materializar através do enceramento diagnóstico. Qual é? É a resina bisacrílica. Então, vejam a importância que a gente tem nessa etapa de ter um correto enceramento, um correto planejamento e uma materialização desse planejamento. Por quê? A visualização do nosso resultado final é através disso. E quem vai possibilitar isso é a resina bisacrílica. Certo, gente? Então, são importâncias que a gente tem que avaliar. As guias, a gente não executa nenhuma etapa de preparo, a gente não toca no dente sem ter um correto planejamento, uma correta orientação. Então, por isso que eu falo, a gente perde tempo no planejamento. A importância disso, eu diria que é para avaliar o seu sucesso no futuro. Então, a gente confecciona basicamente 3 guias de orientação e execução. Eu falo orientação e execução porque não dá para você fazer as etapas sem ter essas guias. E de orientação porque elas vão poder realmente te orientar em cada etapa de preparo através da técnica que a gente vai mostrar para vocês. Guias de orientação e execução, basicamente 3. As guias incisais, que elas são posicionadas, ou guia palatina, como o pessoal que faz resina fala, posicionada sobre a borda incisal dos dentes que foram envolvidas no planejamento, que foram encerados. A partir daí você tem uma referência de posicionamento e principalmente numa posição de meio-dia, ver se a projeção do seu preparo não salta. Se é o que você preparou não está saindo da projeção da borda incisal, da guia incisal. É importante para a gente avaliar. Vejam, essa guia incisal tem uma importância tão grande, porque o técnico tem, no caso desses dentes que já foram desgastados, a exata proporção do resultado final para como estão os dentes nessa situação. A exata situação de como esses dentes aparecem pós-preparo. E analise
que você tem uma marcação mesiodistal aqui para ver exatamente se aquilo que você preparou está contido dentro da guia incisal. O nosso técnico ele pode, através dessa guia, utilizar, se for feita uma estratificação de cerâmica, essa guia ela é importantíssima, eu diria que ela é, é a condição única que o técnico tem para poder estratificar um trabalho é com uma guia incisal. Então, a importância dela é tamanha que o nosso técnico utiliza dela para poder fazer, no caso das cerâmicas estratificadas, fazer a construção desse trabalho. O que eu chamo a atenção para vocês é que essa guia incisal ela foi confeccionada sobre o modelo encerado, certo? Com as proporções novas que foram feitas, né? Que foram desenhadas do dente. E eu digo para vocês que esse modelo já é um outro modelo que foi moldado o preparo. Então, onde me chama a atenção aqui, no caso de análise, vejam que a guia incisal está perfeitamente adaptada no molar. Por quê? O molar é um dente que não está envolvido nesse planejamento. E se tem um assentamento correto e perfeito, quer dizer que a minha moldagem, que foi a transferência dos meus preparos para o molde e para o modelo de gesso, foi correta. Porque a minha guia incisal que foi feita no modelo encerado, ela está perfeitamente adaptada no molar, já através de uma nova moldagem e de um novo modelo. Então, eu tenho uma condição aqui de avaliar que eu não errei no meu processo de moldagem, tá certo? Essa é uma dica importante e valiosa para a gente, porque a etapa seguinte, ela foi feita, foi confeccionada e utilizada como uma referência um protótipo feito em outro modelo. Então, eu tenho uma sequência de acertos que não vai me possibilitar ter falhas nesse momento, tá certo? Aí a construção da cerâmica. As guias de orientação, as guias vestibulares, para eu ver realmente a projeção vestibular e a quantidade de desgaste vestibular que eu tenho durante as minhas etapas de preparo, eu posso dividir ela em uma guia única, dividida em 3/3, ou duas guias diferentes, que a gente chama de guias separadas, para eu avaliar exatamente o quanto foi feito de desgaste com uma visão oclusal e vendo se eu preciso acentuar ou não mais esse desgaste. Nessa imagem vocês conseguem ver. Eu posiciono essa guia com uma visão oclusal, eu consigo ver, por exemplo, que o molar direito tem pouco espaço e eu preciso readequar tem pouco espaço para cerâmica. Eu consigo readequar esse preparo e possibilitar um espaço satisfatório para o meu técnico poder aplicar a cerâmica, tá certo? Então, são guias que vão me facilitando e vão me orientando a execução de cada etapa. Se eu passasse para uma etapa adiante, eu com certeza iria chegar para o meu técnico e chegar para mim assim, doutor, tem que desgastar mais o dente porque não tem espaço. Aí você não sabe o porquê. Eu acho que toda odontologia é baseada em porquê, em como, em quando e em onde, né? E a gente abre mão disso. Então, as respostas para essas perguntas a gente tem que ter, tá certo? Então, vejam, essa guia vestibular, ela está me mostrando que eu tenho uma situação que está crítica, que se eu transferir o meu resultado à frente para uma etapa próxima, eu vou estar trazendo um problema advindo de uma etapa anterior. Que eu vou acabar, e nós como profissionais, a gente acaba sempre jogando o problema para a etapa seguinte, né? O dentista tem a péssima mania de fazer isso. Então é hora de corrigir. Corrige agora, ajusta agora, e com certeza você não vai ter problema à frente. Tá? E a guia, que eu diria para vocês que é a guia, não digo mais importante, mas é a que tem mais relevância. Por que tem mais relevância? Porque é através dessa guia que o paciente, o dentista e o protético vão ter a exata noção do resultado final do tratamento. Essa guia ela tem que ser muito bem feita. Mas não só essa guia tem que ser muito bem feita. O enceramento tem que ser muito bem feito, porque senão essa guia não fica bem feita. Essa guia sendo muito bem feita, ela vai ser a guia de transporte de resultado final. Vai ser a guia que vai estar me orientando em todas as condições futuras do planejamento do caso. Por isso, a importância da guia
para mocap ou guia total para PPE, que é provisório para pré-avaliação estética, como eu disse para vocês. Quando a gente transfere essa informação, é uma duplicação do enceramento diagnóstico. Vai ser observado pelo paciente, por nós e pelo técnico, vendo forma, comprimento e até na cor. Na cor nós vamos discutir um pouquinho à frente a respeito disso. Esse guia ele tem que estar perfeitamente assentado. Por isso que eu tenho que ter uma resina bisacrílica que cumpra exatamente as funções. Eu não posso ter uma resina bisacrílica que polimerize muito rápido, porque a hora que eu estou carregando a minha guia de mocap com a resina bisacrílica, se ela já inicia a presa antes, o que vai acontecer na hora que for introduzir na boca? Ela já vai estar polimerizada, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu tenho que ter uma resina bisacrílica que tenha um tempo de trabalho perfeito, que eu consiga fazer a dispensá-la sobre a muralha de mocap, que eu tenha tempo para centralizar a minha muralha de mocap, que eu tenha tempo para introduzir a minha muralha de mocap e não cause nenhum tipo de dano nessa hora. Porque nessa hora você consegue ver suporte labial, você consegue ver fonética, você consegue ver linhas do sorriso, você consegue determinar exatamente o resultado final do seu tratamento através dessa etapa. Por isso que eu digo para vocês, essa resina, ela, ela realmente nos surpreendeu. A Primarte nos surpreendeu, porque a consistência, o tempo de trabalho, você tem duas formas de apresentação, você tem um cartucho de 75 gramas, que é um mais volumoso, que a gente gosta de usar, porque a gente acaba utilizando em mais quantidade, em mais etapas, mas, por outro lado, você tem uma seringa de dose única, ou de corpo duplo, que tem 7 gramas, e ela pode ser utilizada para uma reabilitação, duas no máximo, e você consegue ter, sim, uma versatilidade da resina, tá certo? Tempo de trabalho. É importante a gente analisar muito isso. Obviamente que a temperatura do ambiente, ela influencia no tempo de trabalho, tá certo? Mas eu tenho 40 segundos para poder aplicar o produto. Quando eu falo isso, que eu tenho um tempo de presa de 1 minuto e meio a 2, no máximo, eu não posso chegar a esse tempo de 1 minuto e meio, porque ela começa a tomar presa. Então, eu faço a remoção de excesso nesse momento, tá certo? Então, ela é muito confortável em tempo de trabalho. Por isso que a gente se adaptou muito bem a essa resina. Com 40 segundos, você consegue fazer a aplicação do produto facilmente. O que é importante, que previamente à aplicação desse produto, você coloque ou dispense um pouquinho dela antes de colocar a cânula misturadora, tá certo? Para que os dois materiais que estão naquele cartucho saiam do êmbolo para poder depois elas serem misturadas de maneira uniforme e equânime. Mas é uma resina que confere um tempo de trabalho absurdamente favorável, tá certo? Lógico, eu tenho características, tenho vantagens nela, mas o que eu digo para vocês, as propriedades e a facilidade de manipulação e aplicação do produto é sensacional. Você vai ter, eu gosto muito dela em relação à cor, porque através dela a gente consegue fazer a utilização do mocap em 3 momentos. Você vai ver o porquê que a gente fala do mocap dos 3 momentos. E por ser uma resina química, ela tem baixa liberação de calor. E normalmente tem alguns pacientes que reclamam durante o tempo de polimerização, uma liberação de calor excessiva, e a Primarte ela tem uma baixa liberação de calor. As cores que a gente tem dela é uma versatilidade imensa. Eu tenho, dentro da escala Vita, eu tenho cores A1, A2, A3, B1 e Bleach. Eu tenho 5 variedades de cor da Primarte. Então já me facilita muito nesse quesito, porque quando a gente fala de mocap motivacional, a gente fala do mocap em que o paciente normalmente ele quer ver a alteração da forma. E nessa hora que a gente faz a alteração da forma, gente, eu tenho que só ter uma resina que eu tenha a cor mais próxima do dente do paciente e faça essa modificação de forma. À frente eu vou mostrar para vocês
como a gente faz isso, tá certo? Mas ela é uma resina extremamente estável, ela tem uma estabilidade de cor bastante. Tem resinas bisacrílicas que às vezes você coloca, utiliza, passa 2, 3 dias, se você olha o paciente, ela está verde, porque ela tem uma alteração considerável de cor. A Primarte, ela tem uma estabilidade fantástica de cor, tá certo? E não tem, ela tem uma fluorescência compatível, não é exagerada, é na medida, porque existem resina bisacrílicas que vocês observam que tem uma fluorescência absurda, elas passam do ponto. Eu acho que é uma resina que realmente tem exatamente as condições que a gente necessita, tá certo? Por isso que a gente fala do MOCAP ou do PPAI, que é o provisório para pré-avaliação estética. Você tem vantagens na utilização, porque o paciente, ele vai poder, a gente ter a garantia do resultado final, que ele possa ser aceito pelo dentista e pelo paciente, e pelo protético, tá certo? E toda a etapa de preparo, a gente faz sobre o MOCAP. A gente faz o desgaste inicial sobre o mockup, tá certo? O que eu tenho com isso? Eu tenho eu evito uma perda desnecessária do esmalte associado com preparo dental excessivo. Por quê? Eu estou desgastando primeiro sobre o mockup, tá certo? Quando a gente falou lá no começo do mockup em 3 momentos, gente, é, é exatamente isso. Os 3 momentos são esses. O mockup motivacional, que é um mockup, aquele que é o de causar a primeira boa impressão, é o paciente se ver. Então, nesse motivacional, é a hora que ele se vê e fala assim, poxa, eu quero fazer esse tratamento, está adequado para mim. É o mockup pré-preparo, que é aquele mockup que a gente vai fazer a inserção dele previamente às etapas de preparo, porque todo desgaste a gente faz todos os gastos que a gente faz sobre o mockup, tá certo? Como eu já expliquei para vocês, em virtude da economia de estrutura dentária, garantir exatamente as inclinações, a possibilidade do que foi planejado ser transferido para os preparos, tá? E o mockup provisório. O que é o mockup provisório? É aquele que, por exemplo, o paciente tem a necessidade de ir embora para casa pós-preparo com provisório. Você vai utilizar o mockup provisório. Mas nos 3 momentos a gente utiliza a resina bisacrílica. Mockup motivacional. Vamos lá, no primeiro. O que a gente faz? A gente faz a alteração, principalmente no planejamento, de forma dos dentes do paciente. Então, o que eu gosto de transferir nesse momento para ele se ver? A forma modificada, sem uma alteração considerável da cor dos dentes do paciente. A cor é um segundo momento de discussão. O inicial, porque o principal problema que a gente tem visto, ou que a gente enfrenta, é o paciente olhar quando você faz o mockup motivacional e ele fala assim, tá grande os meus dentes. Quando ele fala tá grande, aquela tua venda de tratamento já fica balançada. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente utiliza a cor de resina, a resina bisacrílica com a cor mais próxima do elemento dental. Então, eu vou ter uma modificação só de forma. O paciente não vai ter o choque da cor, tá certo? Da alteração, por mais que ele queira a modificação. Então, nessa hora, o que a gente faz? A resina bisacrílica com a cor mais próxima do elemento dental. Fotografa. Não dê um espelho tocador, nem deixe o paciente utilizar o celular. Fotografa e mostre para ele a transferência desse novo planejamento. Com certeza a impressão que ele vai ter vai ser superior. O mockup sequencial, que é o mockup pré-preparo, após o motivacional ter sido aprovado, após ter sido feita a venda do tratamento, a gente tem um mockup pré-preparo. No dia do preparo, você faz a instalação desse mockup. Esse mockup pré-preparo, como é que ele tem que ser? Como é que tem que ser a resina bisacrílica? Ela tem que ser com a cor mais diferente do dente. Por quê? Ela vai me dar a exata noção do que é dente e do que é resina. Porque chega um momento que a gente faz a remoção desse mockup da boca, em uma determinada etapa de passo de preparo. Então é importante eu identificar. E a resina bisacrílica, a Primarte, ela é tão excelente que ela se confunde com o elemento dental. E às vezes para você remover, e ela tem uma aderência perfeita. Para você remover fica difícil. Então se você tem uma cor diferente, já é uma grande vantagem. E o mockup provisório, que ele tem a resina bisacrílica com a cor mais próxima, porque para o paciente poder ir para casa se houver a necessidade. Óbvio, como a gente já falou, as cores disponíveis que a gente tem da Primarte nos possibilita fazer isso dentro
de uma paridade com a escala Vita, que é mais ou menos a escala universal que a gente tem de utilização. Vejam a importância que a gente tem de colocar uma resina bisacrílica adequada, modificando sua forma. Veja, os dentes não estão encerados ainda, situação inicial, pós-enceramento e a transferência desse resultado sem modificação de cor, só com alteração de forma, para o paciente se ver. Ah, o paciente ainda tem uma situação que ele possa achar estranha. Você pode remover metade da condição e ele se ver e validar. Você tem a validação do seu tratamento nessa hora. Então é importante que a gente tenha toda a sequência muito bem feita, tá certo? Para vocês verem, ó, hoje a gente tem utilizado muito a sequência, a referência de vídeos, tá? Esse é um caso realizado no nosso curso, no curso de imersão nosso, no Como Eu Faço. São 3 dias e a gente tem, nesses 3 dias, a confecção de laminados cerâmicos, do início ao fim, do planejamento, como vocês estão vendo, as etapas laboratoriais, todas confeccionadas, e a gente consegue, através dele, poder mostrar que todo planejamento é essencial. Veja, um planejamento com conexão dupla, tanto analógico quanto digital, foi feito escaneamento e foi feito o refino do enceramento de maneira analógica. O laboratório que trabalhou com a gente nesse caso foi o Massaro, que ele faz parte, junto com a gente, do Como Eu Faço, no nosso curso de laminados cerâmicos e fotografia odontológica, que é eu, a Juliana Dornelis, o Renato Ferreira, o Massaro e o Paulinho Burato. Então, nesse quesito, vocês vejam, tem o planejamento do enceramento, tem o refino do enceramento, a guia para mockup, já muito bem feita, com todos os recursos que a gente precisa, e o que é essencial, que ela esteja adaptada na cervical. É importante a gente fazer a checagem, e principalmente quando a gente for transferir a resina bisacrílica para a boca, é importante que eu tenha a adaptação dessa margem cervical, ok? Vejam, dispensando um pouquinho antes da utilização, sempre importante, vejam que normalmente um conteúdo do cartucho, às vezes ele avança um pouco mais, então se você consegue balizar na hora de introdução da ponta misturadora, é muito mais favorável. Aí, como a gente faz? Ao carregamento, obviamente, evitando bolhas, sempre tocando na incisal, carregamento com essa resina bisacrílica, na muralha, inicialmente na muralha, e assim que carregou a muralha, a gente gosta de transferir um pouquinho dessa resina bisacrílica na cervical. Aí o pessoal fala, mas você está gastando muito material. Não, eu estou facilitando uma etapa de trabalho. Porque a hora que eu faço a introdução da muralha com a resina carregada, vejam, há um escoamento da bisacrílica na cervical. E se a margem está muito bem fechadinha, eu não posso esperar a hora o tempo de polimerização dela, tá? Nesse período de 30 a 40 segundos, eu já começo a fazer a remoção dessa margem cervical. Se vocês observarem, eu tendo esse pouquinho de excesso, facilita até a minha remoção praticamente por inteiro dessa resina bisacrílica. Obviamente, se eu trabalhar com uma resina bisacrílica de qualidade. Olha como sai a remoção, tamanha justeza da muralha e da qualidade da resina. Essa margem cervical está praticamente selada, coatada, e eu faço essa remoção por inteiro. Vejam, ela sai praticamente inteira. Isso é muito bom. Tem gente que preconiza gaze, enrosca no fio da gaze. Você fazendo de maneira cautelosa e bem feita, você remove toda a resina com uma muralha muito bem feita, você remove todo o excesso de resina, e aí, o que é, gente? É a transferência do seu resultado final. É a transferência do paciente, ele vai se ver como que ele vai ficar. E aqui é a venda do seu tratamento. Deu o tempo de presa, a gente espeta o explorador na vestibular, por isso que essa muralha também tem que estar muito rígida e bem volumosa para fazer a remoção. Aqui, ó, é a maneira, é a hora que o paciente se vê. E observem a qualidade da resina bisacrílica. Realmente, a remoção imediata é o que a gente viu. Uma gaze úmida com álcool é o suficiente para a gente dar um polimento, um brilho nela, removendo excessos com uma lâmina de bisturi bem afiada, você remove excessos que porventura possam ter se formado na interproximal. Mas vejam, já está um excelente resultado. Essa é uma condição que a gente tem para poder transferir o resultado para o nosso paciente, o resultado final para o nosso paciente. Veja, é assim que ele vai se ver, é assim que ele vai ser fotografado. E com certeza a venda do nosso tratamento nessa hora fica muito mais favorável. Por isso da importância do mockup motivacional ter a cor mais próxima do dente do paciente.
assim você não tem o choque da cor. A partir daí, a venda, como a gente diria, a venda garantida, porque ela vai conseguir se ver desta maneira em função do resultado inicial que ela tinha. No caso, a gente fez no curso, no Como Eu Faço, a paciente também era dentista, e obviamente que adorou o resultado final. Adorou e foi esse o caminho que a gente seguiu, tá certo? Então, quando a gente fala após a etapa motivacional, que é o paciente se aprovar, a gente vai para a etapa de preparo. E sempre, para preparar os dentes, a gente sempre tem um mockup em posição. Então a gente começa a desgastar a parte dele. Só que nessa etapa a gente utiliza a cor de resina bisacrílica mais diferente da cor do dente do paciente, para a gente poder se guiar. Obviamente que a gente, nessa fase, a gente fez uma padronização também das etapas de preparo. A gente sistematizou as etapas de preparo de laminado cerâmico. Então, é importantíssimo. A gente fez modificações nas brocas, a gente constituiu um kit junto com a Cartier de microbrocas em determinadas etapas, e assim a gente pôde caminhar para poder executar cada etapa de preparo. Eu acho que é importante disso que a gente tenha no próprio kit cada etapa de preparo. Gente. Então, o kit está tão sistematizado que a gente tem no próprio kit as etapas que a gente utiliza para preparar. A primeira etapa é a vestibular, a segunda etapa é a incisal. A gente faz essas duas etapas de preparo, tá certo? Veja, cada coluna do kit tem a etapa de preparo. Então, na vestibular, o que eu faço? Feito ela, eu vou para a incisal, finalizo a incisal e volto para a vestibular. Finalizadas essas duas etapas, a gente faz a remoção do mockup. Por isso que é importante que ele seja da cor mais diferente possível da cor do dente do paciente. Então, eu tenho essas duas etapas feitas, faço a remoção do mockup, porque eu criei um espaço vestibular e um espaço incisal. A partir daí, eu vou poder ter tranquilidade, tendo espaço vestibular e incisal, eu vou ter tranquilidade para confeccionar as próximas etapas, que é o preparo proximal, o preparo gengivo proximal, que normalmente a gente pula essa etapa, a maioria dos profissionais não executa essa etapa, e é onde a gente falha na confecção do laminado cerâmico, pulando essa parte de etapa e de preparo, e ela tem algumas particularidades, obviamente hoje não é o momento para a gente falar nisso, mas nessa etapa é onde você ganha o tratamento, onde você tem um resultado estético favorável, a cervical e o acabamento. Vejam, de todas as técnicas de preparo, a gente modificou. A técnica inicial é estipulada por Galip Gurel, mas a gente sempre via a maioria dos colegas fazendo preparo cervical como primeira etapa e usando uma broca esférica nessa região. Você já está nessa etapa assassinando todo o esmalte cervical possível utilizando uma broca esférica nessa região, independente se é dente escurecido ou não, porque eu tenho que pensar no planejamento. Quanto vai ser modificado o meu planejamento? Então, a nosso preparo cervical é a última etapa de preparo, tá certo? Então, gente, eu acho que eu vou me despedir aqui. Eu tenho alguns minutinhos, se alguém quiser, por acaso, fazer alguma pergunta, eu continuo à disposição, faço o convite para vocês ao nosso curso, o curso Laminados Cerâmicos e Fotografia Odontológica. Se quiserem nos seguir no Instagram, está lá. Mais uma vez, agradecer, sim, a FGM, agradecer a todos que puderam estar conosco. Faço o convite para o ano que vem, nossas turmas desse ano a gente já esgotou, né, não tem mais, e principalmente um convite especial a todos os profissionais, ao CIOSP, de 25 a 28 de janeiro. A gente vai ter o CIOSP no Expo Center Norte. É importante que todos façam inscrição, com certeza a FGM vai estar presente, tá certo? A FGM vai estar lá com o stand e a gente vai poder estar lá se confraternizando. Eu acho que é o maior evento do mundo de odontologia. Claudiane, vamos estar juntos. Se você quiser perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. E vamos lá. CIOSP, a gente se vê de 25 a 28 de janeiro. Eu não sei se o áudio está aberto. Se quiser falar, fica à vontade. Bom dia, tudo bem? Tudo bem.
Deixa eu te falar, esse contorno bonitinho do mocap, como que você corta com ele? Com lâmina? Com lâmina afiada. Claudiane, eu não gosto de utilizar broca nessa hora, porque nessa hora você pode até afetar a gengiva, porque você perde a noção de profundidade. O que eu gosto nessa hora é utilizar uma lâmina de bisturi de primeiro uso, sabe? Porque às vezes a gente guarda na gaveta, o pessoal às vezes esquece de trocar e acaba passando, utiliza só para cortar uma muralha, mas na boca, de primeiro uso, nova. Eu acho que resolve o problema. Entendi. Te Outra digo coisa. uma, te digo uma coisa também. Se a muralha está bem feitinho, o enceramento está bem feitinho, e um segredo que a gente diz para vocês, que é importantíssimo, durante a confecção da muralha, pressurizar o silicone. Se você coloca numa panela de horta e pressuriza, você consegue uma adaptação maior dele na cervical. Isso. Aí você consegue uma adaptação melhor para a remoção dessa resina. É outra coisa. Você faz um mockup motivacional de venda, depois Sim. você prepara, faz o desgaste, faz outro mockup. Eu queria saber quanto tempo você deixa esse mockup, esse ensaio clínico seu, você tira no mesmo você tira na hora ou você deixa tipo um tempo para mostrar para a família Boa ou não? pergunta. O que a gente faz nessa hora, Claudiane? A gente, nesse momento, a gente faz um mockup motivacional, fotografa o paciente, tá? Fotografa. No segundo momento, ele não pega o espelho tocador, ele não pega o celular, a gente acompanha ele até o banheiro. Normalmente a Ju vai com o paciente até o banheiro, deixa ele se ver pessoalmente com a resina, porque a primeira coisa que o paciente faz é encostar a cara no espelho, né? E isso fere a nossa venda. E se o paciente é um paciente que a gente vê, como a gente falou dos aspectos emocionais, é um paciente complexo, a gente sempre pede nessa hora do planejamento para ele vir acompanhado de alguém que vai ser o cara que vai decidir para ele, vamos falar assim. Mas se não, o que a gente faz? A gente faz as fotografias, o paciente se vê no espelho, ele retorna. Ele retorna, a gente remove. Ok? Removi todo o mockup. Segundo momento, ele chegou em casa, ele vai receber um PDF. Um PDF com as fotos iniciais dele e um PDF com as fotos de planejamento que a gente fez com o mockup em boca. Então, ele já vai se sentir confortável em ver as fotos dele e a vontade dele de fazer vai ser maior do que ele com a resina para casa, vai despedaçando, ele vai começar a imaginar que é a cerâmica que vai acontecer a mesma coisa, que dá o gosto ruim, que solta, você entendeu? Entendi. Porque, tipo, eu pensava assim, aí depois quando você faz o preparo, né? Não sei como que é essa clínica, tipo assim, se você fez o preparo já entrega o trabalho no mesmo dia, não sei como que é a tecnologia de daí. Aí eu falei assim, como é que, depois do desgaste, como é que você faz? Depois do desgaste, vejam, o que a gente avalia, por isso que o planejamento é imprevisível, é imprescindível, na verdade. A gente desgasta sobre o mockup, certo? Então, o nosso preparo é feito sobre a resina, sobre o mockup. Tudo bem? Tudo bem. Acredito que você executa assim. Então, a gente preparou. Se o desgaste for excessivo, depois que você executa todas as etapas, e há necessidade do paciente ir para casa com um provisório, porque às vezes o desgaste que a gente trabalha aqui, com microbrocas, com brocas com magnificação, com motor elétrico, então assim, às vezes, dependendo do caso, a gente sabe que não é todos, não existe nem a necessidade de você, por exemplo, ir com o mockup para casa. Mas se o desgaste for excessivo, o que a gente faz? A gente carrega a muralha de novo, com a resina bisacrílica Primart, e coloca em boca de novo. E manda o paciente embora. Período de retorno, 10 dias. Em 10 dias ainda a resina está saudável. O que é importante nessa hora? Você proteger as proximais e orientar o paciente que faça uma correta higienização. Porque às vezes o paciente volta depois do preparo, a hora que você vai cimentar, está tudo inflamado. Até para afastar é difícil, né? Então, nessa condição, a gente manda o paciente embora com o mockup para casa, que é o provisório, né? Certo. Certo? Muito obrigado, professor. Por De enquanto, nada, imagina. Estou à disposição. Espero que tenha gostado. gostei demais. É uma parte que eu sou apaixonada, na verdade. Eu amo prótese. Ah, que legal. Poxa, faço o convite para você. Se quiser nos visitar no curso de imersão ou na especialização, está à disposição, tá bom, Claudiane? Obrigada. Eu vou dar uma olhadinha no seu Instagram. Tá joia. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Tem mais pergunta? Não? Então, ótimo. Gente, acho que a gente vai encerrar por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se quiserem no Instagram, a gente pode. Vejam, eu não sou professor de Instagram, não, tá? Eu só
respondo dúvidas. Se alguém quiser estar com a gente, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E mais uma vez agradecer a FGM, a todo o time da FGM, a Bia pelo excelente trabalho, a Marluce, a Juliana, a Cássia, o Antônio Carolino. Eu acho que isso é uma equipe muito forte e que honra a nossa brasilidade. E encontro vocês no CIOSP, se Deus quiser, em janeiro. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.